Você tem dificuldades para achar o tema central do texto? Dificuldades para identificar o que, de fato, o autor quer falar através daquele texto, daquele trecho? Pois é, hoje eu quero te ensinar uma forma muito simples para fazer isso. Eu já ensinei em alguns outros vídeos, mas eu quero aqui trazer isso de forma ainda mais intensa, para que isso esteja cada dia mais presente na sua mente. Então bora pro vídeo? E hoje, no Projeto 183, nós temos o nosso dia de número 22 com o Salmo 20. São 183 dias estudando a Bíblia através do livro dos Salmos. Aliás, aprendendo como estudar a Bíblia através do livro dos Salmos. Tudo isso aqui é prática. Tenho ensinado incansavelmente como você estudar a Bíblia e de forma prática. Ok? Por isso estamos usando o livro dos Salmos. Desde já eu quero te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, aperte esse botão vermelho aí e se inscreve. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, vai no Instagram e segue o nosso perfil. Quero te dizer também que nós estamos com as inscrições abertas para o LBA 3.0. Maiores informações para isso, para esse programa, está aí na descrição do vídeo ou aí na descrição no Instagram. Quero só te dizer, te adiantar que é totalmente gratuito, ok? 100% online e 100% bíblico o programa LBA 3.0. Dá uma olhada logo, corre lá para fazer a sua inscrição, porque logo mais iniciaremos essa nova turma de LBA, ok? Então vamos lá para o nosso texto de hoje, Salmo 20. Está aqui o texto na versão Almeida Revista e Atualizada, ok? E diz assim o texto bíblico: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Pois bem, um salmo de clamor e de vitória. E eu quero ensinar aqui a vocês, já falei sobre essa técnica, mas quero mais uma vez demonstrá-la e acrescentando algumas coisas a mais aqui no momento de aplicarmos essa técnica. E é a técnica de dividir parágrafos, dividir o texto em parágrafos para entendermos qual é de fato o tema central do texto. Vamos lá então. O que eu percebo aqui logo numa primeira leitura, e essa é a segunda leitura, né, como eu já falei para os irmãos, eu procuro fazer aqui no texto, aqui no Projeto 183, exatamente o que eu faria quando eu estou sentado, né, o que eu faço quando eu estou sentado para eu estudar a Bíblia. Né? Eu estou de fato usando esse projeto para também estudar a Bíblia junto com você. Né? Fazer um estudo diário a mais junto com você. E é interessante que eu pego o texto e eu só dou uma lida, apenas uma lida. Então essa aqui para mim é a minha segunda leitura do texto, ok? Então eu não estou à frente de você na leitura do texto, mas o que eu quero te dizer é que apenas numa primeira leitura, a primeira coisa que eu consigo começar a perceber são as divisões naturais do texto. Isso porque eu já tenho um pouco mais de experiência com estudo, com leitura da Bíblia. Talvez, e isso é bastante comum, as pessoas que estão iniciando o texto no estudo das Escrituras vão começar a perceber esse tipo de coisa que eu percebo muito mais rápido aqui, por causa da prática, por causa dos anos de estudo.
As pessoas vão perceber isso a partir da terceira, quarta, quinta leitura, quiçá a sétima leitura. É por isso que eu sempre estimulo e incentivo os alunos a lerem o texto bíblico pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes. Justamente para poder começar a perceber algumas nuances do texto. Começar a perceber alguns detalhes do texto. Quando eu vou estudar um texto bíblico realmente para o meu estudo pessoal, ou se eu vou preparar algum estudo, se eu vou preparar alguma mensagem que eu vou pregar em algum lugar, eu geralmente, em todo o trabalho de leitura, de preparação, geralmente eu vou finalizar tendo lido o texto sem qualquer exagero, umas 35 a 40 vezes. Sem qualquer exagero. Porque logo de cara, eu costumo ler o texto bíblico nos primeiros instantes que eu estou começando a preparar a mensagem, eu costumo ler o texto bíblico já umas 7 ou 8 vezes. E é bastante assim mesmo, justamente para que a gente comece então a absorver tudo aquilo que o texto tem. Ok? Então vamos lá, vamos dividir aqui os parágrafos e o que eu percebo, depois dessa introdução toda, o que eu percebo aqui é que nós temos, em primeiro lugar, um parágrafo que vai do versículo 1 até o versículo 4, que é um parágrafo onde o salmista está falando que está, de certa forma, desejando algumas coisas a respeito, possivelmente, dele mesmo, a respeito do rei, a respeito do ungido do Senhor, ok? Então, vamos colocar aqui como desejo do salmista de bênçãos sobre o rei no momento de angústia. Então veja só se não é isso. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. E então aqui no versículo 5, nós temos um segundo parágrafo, onde ele fala que celebrará com júbilo a vitória do rei, no caso, e em nome do Senhor Deus, assearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. É praticamente uma continuação do primeiro parágrafo, mas com um detalhe a mais, que haverá celebração, votos de celebração da vitória do rei. Então ele está falando que vão fazer celebrações por causa da vitória que o Senhor dará. E então nós temos aqui na sequência um outro parágrafo, que para mim vai do versículo 6 ao 8, que é um parágrafo de demonstração de confiança ou de fé a respeito vamos colocar assim, da segurança que Deus dá ao seu ungido. Então é uma demonstração de confiança ou de fé a respeito dessa segurança. Olha só, agora sei, ele está demonstrando que o Senhor salva o seu ungido. Agora ele está falando, eu confio que Deus ele pode e ele vai fazer isso. Que ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Então ele está comparando, Tem pessoas que confiam na sua própria capacidade, mas ele está falando que, pelo contrário, eles se gloriariam no nome do Senhor Deus.
e que aquelas pessoas que confiam em carros e em cavalos se encurvam e caem. Nós, porém, ele usa novamente, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. E por fim, ele celebra, clama ao Senhor por vitória. Então veja, primeiro ele deseja bênçãos sobre o rei no momento de angústia. Aqui com certeza o texto está falando de algum momento de guerra, algum momento de batalha entre os povos, ok? Então o salmista deseja estas bênçãos, depois ele faz votos de que ele vai celebrar esta grande vitória, esta grande bênção. Ele diz que ele confia nesta grande vitória, nessa segurança que Deus dá ao ungido, aquele a quem o Senhor escolheu. E ele, por fim, por causa de sua confiança, ele clama a Deus pela vitória. Então, o tema principal aqui, olha, veja só, ele está falando necessariamente do ungido, ou do ungido aqui, no caso, seria aqui, ó, o rei. Em todos os momentos, o salmista está se referindo ao Senhor te responda, está falando do rei. Em todos os momentos, ele está colocando o rei como o alvo desse salmo, no sentido de que, olha, tudo que nós vamos pedir ao Senhor, tudo que nós vamos falar ao Senhor, nós sabemos que o Senhor pode fazer isso ao rei. Nós clamamos a Deus porque sabemos que Deus, ele chamou, ele escolheu o rei, e então esse rei, ele vai sim ter a mão de Deus a seu favor. Eu quero só abrir um parênteses para o fato de que, por vezes, as pessoas entendem errado essa expressãozinha aqui do ungido. Por vezes, as pessoas entendem errado porque têm sido ensinadas de forma errada. Pegam textos fora de contexto, e geralmente são os próprios líderes eclesiásticos que pegam esses textos fora dos seus contextos para dizer que eles são ungidos de Deus e que as pessoas devem ser cegas e obedecê-las de forma cega enfim, que Deus vai fazer tudo por ele, por aquela pessoa, e que tudo vai dar certo na vida daquela pessoa, e ai de quem, a famosa frase, né? Tocar no ungido do Senhor. Frase tirada do seu contexto. Por quê? Porque o ungido no Antigo Testamento está se referindo nada mais, nada menos, nesses contextos em que ele aparece, ao rei. De fato, ao rei que recebeu ali sobre a sua cabeça uma unção, óleo mesmo, de fato, por um profeta, para que ele fosse de fato o rei de Israel. Então veja, isso nada tem a ver com o pastor, ou com o líder da igreja, ou com o líder eclesiástico. E eu falo isso com toda a propriedade, porque eu também sou pastor e eu posso falar sobre isso. Se eu estivesse falando aqui o contrário, eu estaria advogando em causa própria, no sentido, olha, tal, você tem que respeitar um... E não quer dizer que deve desrespeitar o pastor ou qualquer autoridade dentro da igreja, não é isso. Mas a gente não pode cair no engano que muitos charlatões têm usado para justamente para se blindar das pessoas, ou para enganar as pessoas, para que as pessoas tenham medo delas, né, no sentido de, olha, não faça nada contra mim, não fala mal de mim. Não falar mal já é normal do cristão. O cristão já não deveria falar mal de ninguém, que dirá de um líder, enfim. Mas muitas vezes as pessoas, alguns líderes usam isso como forma de amedrontar. Pegam textos fora do contexto. Aqui, em específico, o texto está falando do ungido do Senhor, que é o rei. Se formos aplicar a palavra ungido hoje ao povo de Deus, hoje aos cristãos, que a palavra cristão significa pequenos Cristo, e a palavra Cristo significa ungido, se formos aplicar, justamente está se referindo a cada um dos cristãos. A mim, não só porque eu sou pastor, mas
a mim como cristão, a você que está me ouvindo como cristão também. Então não é simplesmente, olha, não toque ou não fale nada, ou não vá contra o que um pastor fala. Não, pelo contrário. Do mesmo jeito que é para o pastor, é também para o cristão comum, ok? Que todos são cristãos comuns, a única diferença, né, é que o pastor foi escolhido para liderar e para tem um dom diferenciado para exercer o governo dentro da igreja. Só essa a diferença. Não que ele tem mais unção, que ele é mais ungido, ou que ele é mais abençoado, ou que ele é mais isso, ou que ele é mais aquilo do que qualquer outro cristão. Pelo contrário, somos todos dependentes e carentes da graça de Deus. Então, fechando esse parêntese aqui a respeito do ungido, não caia nessas coisas que são usos do texto bíblico fora do seu contexto, ok? Então vamos lá. Aqui nós percebemos, vamos chegar então no tema principal, e o tema principal aqui desse texto é a confiança, está aqui no meio, ó, a confiança a respeito da segurança que o Senhor dá ao seu ungido. Este é o tema principal, porque o salmista está escrevendo tudo isso confiando que, mesmo na pior das situações, mesmo no dia da tribulação, o Senhor ele envia socorro desde Sião. Olha só, o Senhor envia socorro desde Sião, eles estão numa guerra em algum lugar, e desde Sião, desde Jerusalém, iria socorro. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares, conceda segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. O Senhor ele sempre dará isso aos seus filhos. E os dois versículos, o versículo, né, na verdade, muito conhecido e que demonstra exatamente esta verdade do texto inteiro é que uns confiam em carros, outros em cavalos. O que seriam carros e cavalos? Seria a força bélica daquela época. Né? O poderio armamentista do povo seria, de fato, a força física daquele povo na batalha. E ele fala, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. A aplicação para mim e para você hoje é exatamente esta que está aqui no versículo 7. Confie no Senhor Deus. A gente não precisa confiar nas nossas finanças, nos nossos bens, patrimônio, na nossa sabedoria. A gente não precisa confiar em pessoas com as quais temos amizades, no status, na posição política, no cargo. A gente não precisa confiar em nada disso. Eu quero te contar uma pequena história, bem rápida mesmo, que aconteceu comigo. Eu tinha uma posição dentro de uma empresa e certa feita 3 pessoas, os 3 principais líderes da empresa queriam armar para me derrubar lá dentro da empresa. E eu fiquei bastante chateado com isso. Eu era novo na empresa, eu tinha uma posição, eu era par, né, dessas pessoas, eu tinha a mesma posição, só que em um setor diferente. E quando eu cheguei e falei, olha, precisa mudar isso, eu sou da área de finanças, né? E eu falei naquela empresa que precisaria mudar várias coisas dentro daquela empresa. É interessante que as pessoas se levantaram contra mim, esses líderes se levantaram contra mim, as 16, 17 pessoas da empresa ficaram de cara virada comigo, eu era novo ali, e eu percebi que meus dias ali estavam se findando justamente por isso, né? E num determinado cômodo da empresa, tinha uma janela que dava acesso exatamente, que dava para ver o estacionamento, e bem de perto, assim. E essas 2 pessoas, elas saíram de uma sala de reunião e estavam lá no estacionamento, e eu fui para aquela sala lá, para aquele cômodo, fazer algo que eu precisava fazer, e de repente eu vi aquelas 2 pessoas conversando ali. E quando eu as vi conversando, eu percebi que o assunto era eu. E eu estava naquela posição ali de poder ouvir tudo que eles estavam falando e depois, sei lá, falar com o diretor da empresa, falar com a pessoa responsável e justamente denunciar toda aquela armação que estavam fazendo.
E naquele momento eu falei assim, agora eu vou ouvir, agora eles vão ver. Naquele momento em que eu percebi, que eu fui dar ouvido, que eu fui começar a querer ouvir o que eles estavam falando, imediatamente me veio em mente, não necessariamente esse texto, mas um outro texto que tem exatamente esse princípio, que as nossas armas não são dessa terra, que a nossa luta não é nessa terra, né? E aí eu imediatamente parei e pensei, peraí, eu vou confiar em ter provas contra a pessoa ou eu vou confiar em Deus que me colocou aqui nesta empresa e que tem o melhor para a minha vida, no sentido de que ele sabe que se alguma coisa acontecer, aliás, eu sei, né, que se alguma coisa acontecer, será porque é o melhor para a minha vida, seja eu sair dessa empresa, seja eu permanecer. Pois é, eu tomei essa decisão de não ouvir aquela conversa. Resumo da ópera, eu passei ainda anos naquela empresa e não deu 5 meses e aquelas pessoas estavam fora da empresa, justamente porque a diretoria acabou encontrando várias coisas contra aquelas e várias outras pessoas dentro da empresa. Então, Deus ele nos honra, Deus ele nos abençoa quando procuramos, quando confiamos no Senhor. Quando procuramos depositar só nele toda a nossa confiança. Confie no Senhor e até a próxima.